Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou te mostrar como construir vínculo e pertencimento desde o início da sua jornada de adoção. Hoje você vai finalmente entender o que está por trás dos comportamentos do seu filho ou da sua filha. Vai saber exatamente o que fazer quando as crises acontecerem. Vai aprender a lidar com as rejeições, gritos, regressões e silêncios sem entrar em pânico ou desespero ou sentir que está falhando como mãe, como pai. Você vai parar de acreditar que devolução é a única saída e vai começar a enxergar caminhos que antes você nem sabia que existiam. Mas antes de continuar, me responde uma coisa com sinceridade. Você, pai ou mãe, que já está com seu filho, já se sentiu perdido diante de um comportamento desafiador? Ou você, pai ou mãe, que está na fila, já sentiu medo de enfrentar algum comportamento quando seu filho chegar e não saber como lidar com ele? Se a resposta for sim para qualquer pergunta dessas, fica aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar vai transformar completamente a sua jornada de adoção. E para isso, existe um único caminho, o método Ninho. Uma jornada de 4 etapas que transforma a jornada de adoção em um vínculo verdadeiro. Mesmo que você e o seu filho venham de histórias completamente diferentes. Esse método é para você que já adotou, mas sente que o vínculo ainda não aconteceu, ou que os desafios são maiores do que o que você consegue lidar. Para você que está na fila de adoção e quer começar o jeito certo. É também para você que trabalha diretamente com famílias formadas pela adoção, com professores, psicólogos, assistentes sociais. E se você tem dúvidas se esse método é para você ou como funciona, ouça alguns depoimentos reais de pessoas que participam da Academia da Adoção e aplicam o método Ninho. Me chamo Ana, estamos com a nossa filha há 5 meses e ela tem 10 anos. Quando eu entrei na academia da adoção, eu esperava conseguir mais conhecimento, mais formas de lidar com alguns desafios que a gente estava passando. E mesmo com todas as coisas que eu já havia estudado, já conhecia a RTBI, o conteúdo que a Gabi trouxe, os desafios da adoção, as fases emocionais do Erickson, mudaram muito a forma como a gente lida com as crises, a forma como a gente tem conseguido endereçar os comportamentos e os conteúdos. Então, a Gabi nos ajudou demais, tanto que a gente já entende que a vinculação aconteceu de uma forma muito rápida, porque a técnica sim faz diferença, saber o que fazer faz diferença. E essa diferença que a Gabi fez na nossa vida não tem preço. Agradecer pelo teu trabalho, por esse tempo que você dedica para isso, não é fácil de achar. Tem muitos grupos de adoção mal preparados, que profissionais também que você procura e fica: "É normal, é normal, é normal". Tá, é normal, mas o que que eu faço, né? Então sabe, você tem ali toda uma metodologia que, puxa vida, traz resultado. Sabe, a minha maternidade, assim, eu acho que agora eu tô maternando mesmo. Eu chego até estranho falar isso, mas agora eu gosto de verdade do Gabriel, porque como o comportamento é muito desafiador, tem hora que você sente raiva. Mesmo sendo filho, você sente raiva. E nossa, e agora o cartaz do não fez toda a diferença para Gabriel. Ele lê todos os dias, Gabi. Nós penduramos no quarto dele, todos os dias quando ele acorda ele lê. Eu fiz uma parede mágica pra ele, né, com frases assim, pra melhorar a autoestima, né. Ele lê também, ele não lê tanto quanto o não. E a agressividade dele estava muito relacionada ao não naquele sentido que você traz. Então ele foi do 8 para o 80. Então, assim, eu quero te agradecer muito, sabe, por você se dedicar a dar essa ajuda pra gente, porque, meu Deus do céu, eu não vivo mais sem você. Então eu quero te agradecer demais mesmo, viu. E os números deixam claro: quem entende e se prepara emocionalmente para a adoção tem muito mais chance de construir uma história de amor real com seu filho. Hoje, mais de 4.000 crianças aguardam adoção no Brasil. Mas o que pouca gente fala é que muitas adoções não dão certo por falta de preparação emocional. 60% dos pais adotivos relatam insegurança logo nos primeiros meses. A maioria dos cursos ensina burocracia, como passar pelo processo, mas não ensina pertencimento emocional. Inclusive, estudos mostram que o vínculo nos primeiros meses define a saúde emocional da sua filha, do seu filho, que foi adotado ou adotada. E é por isso que o método Ninho é tão necessário. E o mais importante, ele serve para você, independentemente da idade do seu filho ou da sua filha. Seja ele ou ela bebê, criança ou adolescente. O método Ninho nasceu há anos atrás, quando tivemos nossa primeira filha por acolhimento familiar, na época com 11 anos de idade. Tínhamos feito cursos preparatórios, vários deles, seguimos páginas de outros pais para adoção
e acolhimento familiar, inclusive, e estávamos em grupos de suporte. Mas quando o comportamento começou a surgir, aqueles bem desafiadores mesmo, algumas semanas depois, a primeira vez que ela chegou aqui em casa, nós nos sentimos perdidos, impotentes e muito confusos. Parecia que a gente não conseguiria. Realmente a gente travou, assim, sabe? E tiveram comportamentos agressivos, mentiras, furtos, compulsão alimentar, numa lista extensa de comportamentos. E a princípio eu tentei convencer que ela era o problema. Mas então eu fui desafiada a entrar em curso para melhor me informar sobre o trauma e melhor me preparar. E foi quando eu entendi que o papel do preparo emocional nesse processo era crucial. Minha filha não era o comportamento que ela mostrava. Ela só não se sentia segura ainda para comunicar suas necessidades e dores de outra maneira. E entender isso me permitiu começar a enxergá-la além dos comportamentos. Eu vi a menina que com uma vida linda à frente, a minha menina meiga, que era em momentos que não estava internamente tentando sobreviver. E aí eu lutei por ela e eu lutei por nós. Fiz incontáveis cursos, me aprofundei em diversos temas chaves da adoção e mesmo depois da restituição familiar da minha menina com a sua mãe biológica, eu continuei. Fiz 2 especializações no Canadá, além de outros diversos cursos que continuam acontecendo constantemente. Eu tomei como missão enxergar e ajudar outras famílias a enxergarem os seus filhos além dos comportamentos que eles apresentavam. E com isso desenvolvi ferramentas práticas e muito simples de aplicar, que são parte da metodologia Ninho. Eu vivo e aplico o método Ninho diariamente nas minhas crianças de variadas idades, que já acolhi apoio através do acolhimento familiar. E também nas dezenas de famílias que tive o privilégio de mentorar e ensinar através da Academia da Adoção. Inclusive, hoje sigo esse mesmo método na criação da minha filha por adoção, que chegou para nós com 7 semanas e hoje tem 2 anos e meio. Nunca é cedo demais nem tarde demais para começar. Não é teoria distante, é o que foi sendo construído enquanto se vivia a realidade de abrir portas, de acolher traumas e de sustentar vínculos, enfrentar retrocessos e, acima de tudo, permanecer. Permanecer é também uma escolha. E a partir das experiências reais foi criado um caminho estruturado, validado por estudos de especialistas e estudiosos da adoção pelo mundo e ajustado na rotina das famílias que já aplicaram. Ele existe para transformar intenção em pertencimento e para te ajudar a sustentar esse amor com clareza, presença e direcionamento. Deixa eu perguntar uma coisa. Se o seu filho piora justamente quando começa a aproximar de você, isso é falta de vínculo ou é medo de vínculo? A maioria dos pais acredita que quando a criança desafia, grita, mente, rejeita, ela está se afastando. Mas se eu te dissesse que muitas vezes ela está inconscientemente vendo se você vai ficar. Talvez o que você chamou de luta de poder seja um pedido de segurança. Talvez o eu não preciso de você signifique eu preciso saber se você não vai me abandonar, como já fizeram antes. E talvez ninguém nunca tenha explicado isso desse jeito. Porque a gente aprendeu a corrigir comportamento, ao invés de entender a necessidade que o comportamento comunica. Ninguém te ensinou a ler esse comportamento. E isso muda tudo. Aqui vai algo que vai transformar a próxima crise. Quando o comportamento vier, não pergunte como eu faço isso parar. Pergunte o que o meu filho está tentando comunicar através deste comportamento. Medo de rejeição? Medo de perder controle? Vergonha, sensação de não ser o suficiente, medo de depender e se frustrar? Só essa pergunta muda o seu corpo, muda o seu tom, muda a sua postura como pai ou como mãe. Você sai da ameaça e entra na leitura. E quando você muda, a dinâmica com seu filho ou com sua filha muda junto. Agora presta atenção nisso. Vínculo não é sentimento. Vínculo é a segurança repetida. É um ciclo biológico. Necessidade, resposta, segurança. A criança sente algo, ela expressa e alguém responde. Ela demonstra uma necessidade, ela expressa e alguém atende. De novo, e de novo, e de novo. E a neurociência nos explica que
É assim que o cérebro aprende que o mundo ele é seguro, que as pessoas elas ficam, que as pessoas podem ser contadas, que as pessoas podem ser confiadas. E isso se chama apego seguro, algo que talvez nossos filhos jamais envolveram. Porque quando há negligência, quando há o abandono, quando há abuso, quando há instabilidade, esse ciclo ele é quebrado. Quando a necessidade é demonstrada e ela não é atendida, a resposta não chega e nem sensação de segurança. O cérebro aprende outra coisa. Não dependa. Controle para sobreviver. Não se entregue demais. Preste atenção nisso. Trauma não é o evento que os nossos filhos passam. O trauma é a resposta ou a adaptação do sistema nervoso deles ao evento. E como consequência, a amígdala cerebral fica hiperativada. O corpo libera cortisol com facilidade. O cérebro entra em estado de sobrevivência, a um estado de alerta constante. E quando o cérebro está em alerta, ele não está aprendendo, ele não está confiando, ele está sobrevivendo. E é por isso que no meio da crise não adianta a lógica, não adianta você querer corrigir o seu filho, dar sermão, não adianta ameaçar. Primeiro tem que vir a regulação e depois a conexão. E só então a correção. Isso é a base da neurociência do desenvolvimento. Isso é o que abordagens como TBRI, intervenção relacional baseada em confiança, defendem. O TBRI trabalha 3 pilares: conectar, empoderar e corrigir. Perceberam a ordem? A maioria começa pela correção. E com isso ativa a ameaça no cérebro dos nossos filhos antes mesmo de entender o que está acontecendo. Mas a partir do momento que você está aprendendo aqui comigo hoje, você não começará igual a maioria. Você começará pela conexão, para assim desativar o modo de sobrevivência do seu filho ou da sua filha. E aqui está algo profundo. Você não é apenas mãe ou pai. Você é o agente regulador psicobiológico externo do seu filho. Em outras palavras, isso quer dizer que o seu filho empresta o seu sistema nervoso. Se você reage em ameaça, o cérebro dele confirma perigo. Se você regula, ele aprende segurança e regulação. Isso se chama corregulação. Quando a corregulação é repetida ao longo do tempo e vira um padrão, seu filho aprende a se autorregular. Você consegue entender o tamanho do seu impacto e do impacto da sua calma no seu filho ou na sua filha? Você não está apenas educando o comportamento, você está reorganizando circuitos neurais e transmitindo segurança. Deixa eu colocar uma forma muito prática para vocês aqui. Dentro do método Ninho, temos uma ferramenta chamada DAR, DAR. Decodificar, acolher, reorientar. Decodificar significa o que pode ser atrás deste comportamento. Pense em tudo que você sabe da história do seu filho ou da sua filha. Pode ser medo, pode ser vergonha, pode ser controle, pode ser um sistema de dopamina alterado, pode ser uma estratégia de sobrevivência com base na história que ele ou ela passaram. Então, o A para acolher. E é aqui que você entra com resposta empática que permitirá a conexão. Eu vejo que isso foi ou está sendo difícil para você, mas você está seguro e eu estou aqui. E por fim, o R de reorientar. Agora eu ensino. Agora eu coloco limite. Agora eu direciono ou redireciono. Agora eu corrijo com consequências naturais ao comportamento e não com punição, mas com o cérebro disponível para aprender. Por exemplo, mentira. Se você reage com rótulo, você é mentiroso, filho, você está mentindo sempre, você ativa a vergonha. E a vergonha alimenta mais mentira, porque mantém o cérebro em estado de alerta ao invés de comunicar segurança. Mas se você decodifica com talvez seja medo de perder sua aprovação, se você acolhe, você abaixa a defesa e tenta conversar para entender e mostrar empatia, e por fim você reorienta ensinando responsabilização sobre as consequências da mentira, dessa forma você deixa de romper vínculo. Então, em 2 coisas, seu filho não está sendo difícil, ele está internamente encarando algo difícil. E 2, o vínculo não é construído na ausência de conflitos. Ele é construído na forma como você responde aos conflitos. Cada crise é uma oportunidade de dizer, eu continuo aqui.
eu permaneço. A gente tá junto nessa. Mesmo depois do erro, depois do grito, mesmo depois da rejeição. E quando sua resposta ela é repetida ao longo do tempo, e presta atenção nisso, isso reconstrói o ciclo do apego seguro, que no passado foi quebrado, voltado para um ciclo saudável, que é onde a necessidade, resposta, segurança, de novo e de novo se aplicam. Agora respira. Se só a explicação já mudou a forma que você enxerga o seu filho, imagina o que acontece quando você aprende isso de forma estruturada e extremamente prática. Por que eu te mostrei aqui uma parte da base, mas na hora da crise, não é a teoria que sai da sua boca, é o seu padrão. E se você não tiver um padrão, você volta automático. Volta para o grito, volta para a culpa, volta para o desespero. E talvez você esteja cansado ou cansado disso. Eu já estive no seu lugar. Cansado de amar profundamente, mas não saber exatamente, né, como conduzir a situação. Amor, ele é essencial, mas é o preparo que sustenta o amor. Crianças que viveram trauma não precisam apenas de carinho, precisam de estratégia. E estratégia emocional. Precisam de um adulto que saiba o que está fazendo e por que está fazendo. E foi justamente por isso que eu criei o Método Ninho. O Método Ninho, usado na academia da adoção, não começa no comportamento. Ele começa na raiz emocional. Primeiro você entende o que está por trás do que o seu filho faz. Depois você aprende a se regular antes de reagir. E com isso você cria conexão verdadeira. E só então você direciona com segurança e firmeza o comportamento como ele deve ser. Por fim, você sustenta o processo com consistência. Entender, regular, conectar, direcionar, sustentar. É simples, mas muda tudo. O método tem 4 pilares para entender que cada fase da jornada tem desafios diferentes. Nasce o chamado ao primeiro, para você que está na fila e precisa de clareza emocional. O segundo é o interior preparado, para você na aproximação e que precisa de segurança. O terceiro são as narrativas que curam, na adaptação, em que direcionamento é preciso para acolher o seu filho por inteiro. E por fim, o quarto, a harmonia no vínculo, para o pós-adoção, em que você precisa de sustentação e consciência. A Academia da Adoção te acompanha em todas essas etapas. Dentro da plataforma você encontra módulos organizados passo a passo, mais de 60 aulas práticas para assistir por completo ou escolher de maneira direcionada para a fase de adoção que você se encontra no hoje. Ferramentas aplicáveis no dia a dia, materiais integráveis que você pode usar imediatamente. Tire dúvidas comigo toda semana para você nunca mais ficar sem resposta quando algo acontecer. Uma rede de apoio sensacional com as famílias, sem julgamentos, para você desabafar, receber direção de quem vive a mesma situação que você e também para estar compartilhando experiências. Tarefas práticas pelo WhatsApp para transformar teoria em vínculo no dia a dia. E 3 a 4 séries de ensinamentos ao ano para aqueles buscando aprofundar em questões do dia a dia da adoção. Você não vai ficar ouvindo só teoria, você vai saber exatamente o que fazer na prática, como a crise acontecer. O que falar quando vem a rejeição. Como agir quando o comportamento estiver ali te desestabilizando. E você ainda recebe 3 bônus exclusivos. Um guia de como falar para adoção, um mini curso sobre o peso que eles carregam e o encontro juntos na decisão para alinhar casal e fortalecer o vínculo antes do filho chegar. Talvez você esteja pensando, e se eu não tiver tempo? As aulas são diretas, objetivas e você pode assistir no seu próprio ritmo. Ah, mas eu já tentei de tudo. Talvez você tenha tentado mesmo, várias técnicas, mas aqui você aprende estrutura, não só técnica, mas como usá-las da maneira certa. Ah, isso não funciona para mim. Funciona para quem aplica. Vínculo não depende de personalidade, depende de consistência. Quanto custa para continuar se sentindo perdida ou perdido? Quanto custa uma crise mal conduzida que se repete por anos? Quanto custa a culpa de se achar que está falhando, que não está conseguindo lidar com seu filho? Agora me responde. Quanto vale a segurança de saber o que fazer? Hoje, para fazer parte, o investimento é apenas de 12 vezes R$ 31,40 ou R$ 497 à vista. valor muito menor do que qualquer processo terapêutico prolongado e infinitamente menor do que o custo emocional de não estar preparado ou preparado. Eu quero que você tome essa decisão com tranquilidade e por isso você tem 15 dias completos para entrar, assistir às aulas, explorar a plataforma, aplicar as ferramentas e se por qualquer motivo você não quiser continuar, você sentir que não é para você, você simplesmente pede o reembolso, sem constrangimento, sem justificativa,
sem nenhuma pergunta ou burocracia. O risco não é seu, ele é todo meu. Porque eu confio no que foi construído aqui dentro. E porque eu sei que quando você começar a aplicar, você não vai querer sair. Você pode continuar tentando no improviso, ou pode escolher preparo. Escolher consciência, escolher vínculo, se você quer entender o que está por trás dos comportamentos desafiadores do seu filho ou da sua filha. Se você quer parar de reagir e começar a direcionar. Se você quer proteger o coração do seu filho, clique no botão abaixo, entre para o ninho, porque o que está em jogo não é apenas comportamento. O que está em jogo aqui é o pertencimento. Depois que você entra, você recebe acesso imediato à plataforma. Começa o primeiro módulo, já aplica no mesmo dia e aos poucos você percebe algo mudando. Menos desespero, mais clareza, mais segurança e um vínculo que começa a fortalecer dia após dia. Não por acaso, mas por preparo. Eu te espero lá dentro.